Show, meus amados, estamos aqui apostos, aproveitando a oportunidade das nossas férias e um assunto tão maravilhoso como esse da lição do trimestre, para dialogar com vocês a respeito da natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. É uma lição que traz profundos ensinamentos, que é muito profunda e que vai analisar um assunto, né, que exige um bom conhecimento. Nós já falamos aqui no vídeo anterior, no início, né, desse trimestre, que essa lição ela vai exigir bastante do professor da escola dominical. Aliás, as últimas lições têm sido assim sempre exigentes em termos de conteúdo, de maneira que os alunos têm se ressentido, né, de alguns professores que não têm se esforçado o tanto quanto necessário. Infelizmente, nós vivemos na sociedade do conhecimento e as pessoas pesquisam, leem, né, a essa altura do campeonato, como se diz no jargão popular, os alunos já leram a lição, já pesquisaram em vários sites, já viram blogs, já viram já leram livros a respeito desse assunto, de maneira que é muito difícil, é muito desafiador, é cada vez mais desafiador você ser professor da escola dominical. Então, a lição desse próximo domingo vai falar sobre os anjos, né, trazendo alguns detalhes. Nós colocaremos aí um link do nosso blog para esse assunto, né, sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual, para que você possa cotejar aquilo que estamos falando com o que está escrito. Obviamente, nós não esgotamos esse assunto, o comentarista não esgotou, a lição não esgotou, e eu não tenho a pretensão de esgotar. Muito pelo contrário, nós temos a pretensão de ajudar alunos e professores que de repente queiram se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, dentro das nossas limitações, das nossas condições, nosso conhecimento, trazer aqui para a gente ter uma confluência de ideias, né, para nós nos juntarmos para aprender juntos. Quando você começa a pesquisar uma lição como essa, fatalmente você vai aprender. E eu aprendi muito, mas muito mesmo, tá certo? Nós tivemos a oportunidade de analisar todas as referências à palavra anjo no Velho e no Novo Testamento. E pudemos analisar determinadas nuances que até então nunca tinha prestado atenção. À medida que nós estivermos falando para vocês, discorrendo sobre o assunto, nós vamos falar sobre aquilo que aprendemos. Eu mesmo não tenho nenhuma dificuldade em dizer que aprendi esse ou aquele outro assunto estudando para poder falar aqui para vocês. Tá certo? Então, como eu já disse, nós vamos estudar uma matéria de seminário teológico chamada angelologia. Há quem se refira como angelologia, não tem problema nenhum, né? Eu creio que ambas as pronúncias estão corretas, até porque nós estamos falando em português. Se nós estivéssemos falando em grego, aí a história era outra, porque em grego o G nunca tem som de gelo, né? O J, né? Como em gelo. Não, o G sempre tem som como, de G mesmo, como em gato, como em gavião, né, como em gaveta, esse G aí, nunca como som de J, tá bom? Agora, isso se estivermos falando em grego. Está aqui o Eduardo Juvenal, o Alexandre Diniz, várias pessoas aqui acenando para nós, tá certo? Infelizmente, está passando muito rápido no vídeo e a gente não tem condições de estar replicando o aceno de todo mundo. Mas eu espero que você se sinta agraciado aqui pelo nosso diálogo, né? E nós vamos junto nessa jornada para o aprendizado, ok? Então, a nossa verdade prática diz que anjos são seres reais, espirituais e celestiais, a serviço de Deus, enviados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Aí eu já fiz a minha primeira ressalva. Anjos não são enviados apenas para aqueles que hão de herdar a salvação. Isso é um versículo, né? O conceito de anjo é um mensageiro, um enviado de Deus para diversas situações, como nós vemos no texto do Velho Testamento. Aí ali ainda não tinha igreja, não tinha salvos como conhecemos hoje, nesse tempo, como esse termo se aplica hoje,
mas já tínhamos anjos agindo a respeito de Israel, a respeito de servos de Deus, os patriarcas e etc. e tal, e até de ímpios, ok? Até de pessoas que não eram judias de natureza, de nascimento, como Agar, por exemplo, ok? Então, os anjos não apenas atuam a respeito daqueles que vão herdar a salvação, mas estão em constante trabalho no mundo, obedecendo às ordens de Deus, independente de qual seja o objeto de sua ação. Deus quer que agora um anjo interfira no destino de uma determinada nação. O anjo vai lá e faz o que Deus manda. Ok, gente? Um anjo estará à frente dos eventos, vários anjos, melhor dizendo, estarão à frente dos eventos escatológicos, como, por exemplo, prendeu o diabo em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Um anjo destruiu o exército de Senaqueribe, 185 mil homens morreram de uma só vez. Era um anjo que estava em ação, tá certo? Anjos estavam, por exemplo, em plena atividade quando Deus criou a terra. Jó 38,7 fala sobre isso, que as estrelas da alva juntas cantavam e se regozijavam vendo o que Deus havia criado, tá certo? Então, não necessariamente anjos estão em ação a respeito daqueles que vão herdar a salvação. Estão em ação no mundo todo, tá certo? Debaixo da vontade de Deus. Nós estamos pulando aqui a leitura diária, porque são versículos que são referenciados dia após dia e que são interessantes, não estou desmerecendo de forma alguma. Temos a leitura bíblica em classe, que foca a profecia do anjo sobre o nascimento de Jesus. Esse é um dos pontos da lição, né? Mais adiante nós vamos ver, tá certo? Que os anjos no ministério de Jesus tem um recurso interessantíssimo aí para você. Nós elencamos todas as referências de anjos atuando durante o ministério de Jesus e um pouco depois, quando ele, por exemplo, foi assunto ao céu. Então você vai ter todas essas referências para poder expor para os teus alunos. Tá certo? A nossa lição tem hoje, diferentemente de muitas outras lições, 4 objetivos. O primeiro é expor a identidade dos anjos. Segundo, explicar a natureza e o ofício dos anjos. Terceiro, elencar a ordem hierárquica dos anjos. E, em quarto lugar, destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel, né? Vamos por partes, ok? Quem são os anjos? Os anjos são seres espirituais. A gente vai ver daqui a pouco a visão judaica, e eles dizem que os anjos são feitos de fogo, né, e luz, né? E são 2 dos 4 elementos. E, de fato, o anjo é um ser resplandecente, né, que reflete a glória de Deus. O anjo não tem glória por si mesmo, ele reflete a glória de Deus. Tá certo? Uma é a glória da lua, outra a glória do sol, como Paulo disse, uma glória do anjo, outra a glória do homem. Ok, gente? Em hebraico nós temos o termo malar. Não é malá, é malar. É aquele som arrastado, né? Malar. Malar. É a pronúncia do termo hebraico para anjo, se referindo a mensageiros em geral. Observe que esse termo vai estar lá no blog. Então você vai poder cotejar o que está escrito com a pronúncia. Você vai ver lá, malar, tá certo? E vai poder referenciar corretamente para os seus alunos. Nós já reclamamos com a CPAD, né? Já enviamos uma crítica, porque eles costumam colocar esses termos gregos e hebraicos e não colocam a pronúncia. Então, para o professor que já fez seminário e tem uma boa carga de hebraico e grego, fica fácil. Mas para o professor que não tem o conhecimento das línguas originais, fica um pouco complicado e, de repente, até o aluno ele tem um conhecimento maior do que o do professor e aí cria aquele clima, né, ruim na classe. Da mesma forma, o termo grego para anjo, e aí é diferente. Nós temos malar lá no hebraico, e aí nós temos angelos, ok, gente? Não pronuncie, se você estiver se referindo ao termo original grego, angelos. Não existe essa pronúncia em grego, tá certo? Em grego, a pronúncia é angelos. Tem 2 gamas juntos. O primeiro gama, quando está junto de um gama, de um capa
né? Ou de um ki, aí se pronuncia N, ou Ni, né? Então, angelos. Da mesma forma, o Ômicron é um O aberto, como vovó, e não um O fechado como vovô, como você, ok? Então é angelos, angelos, a pronúncia correta. Compare com o que está escrito, tá certo? E fale corretamente para os seus alunos se você estiver se referindo ao termo em grego. Então, se você estiver dizendo para os seus alunos, olha, em grego é angelos, tá certo? Não angelos, nem ângelos, tá certo? Angelus é latim. Ok, gente? Anota aí esse detalhezinho. Se você não aprender nada aqui, você pelo menos aprendeu a pronúncia da palavra anjo, ou mensageiro, ou enviado, ou embaixador. Há várias acepções dessa palavra, tanto no hebraico como no grego. Tá bom? Obrigado aí ao Wellington Dias, que está nos saudando aqui com a paz do Senhor. Tem uma outra pessoa que passou bem rapidinho aqui e não deu para ver quem era, né? O Facebook fica passando aqui as mensagens e tem uns que a gente consegue captar e tem outros que não, tá certo? Esse termo anjo, tá certo? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo há ocorrências abundantes. No Velho Testamento ocorre 213 vezes e no Novo 176. Agora observe esse detalhe, que há algumas coisas aqui que eu disse a vocês no início, que eu ia dizer, que eu ia pontuar o que eu aprendi, tá certo? Então, o termo anjo, tá certo, se refere predominantemente a anjos em geral, como por exemplo Gênesis 32 e 1, tá certo? Mas também se refere a demônios, direta ou figuradamente, como exemplos Salmo 78, versículo 49 e Provérbios 16 e 14. Também se referem a teofanias. Teofanias são revelações encarnadas de Deus. Então, por exemplo, quando o texto se refere o anjo do Senhor, então é uma teofania, né? Na maioria esmagadora das vezes se refere ao próprio Senhor Jesus. Curiosamente, o termo anjo também se refere a pessoas, para lhes dar uma titularidade, por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 10, Lucas capítulo 7, versículo 24 e capítulo 9, versículo 52, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, quando se refere ao anjo da igreja, né, das 7 igrejas da Ásia, tá certo? Se refere também a sacerdotes, Malaquias capítulo 2, versículo 7, eu não sabia, estou sabendo à medida que estudei, preparei esse post e estou falando aqui para vocês. E também se refere a profetas, né? O termo anjo, Isaías capítulo 42, versículo 19, Isaías 44, 26, 2 Crônicas capítulo 36, versículo 15, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Tá certo? O Dorival Avelino, a culpa de alguns professores saber mais do que de alguns alunos saber mais do que os professores, é dos pastores que pegam qualquer irmão e põe na frente e não os prepara. Muitas vezes o problema, só abrindo aqui um parênteses, aproveitando a colocação aqui do Dorival, é que muitos professores preparados não querem dar aula, né? Eu enfrentei esse problema quando eu estive à frente de uma igreja, né? Pessoas que comprovadamente sabiam, conheciam a palavra, os assuntos, etc., e até alguns com até uma formação, né? Não queriam estar à frente de um trabalho como a classe da escola dominical. E aí o dirigente ou o professor se vê na necessidade de colocar uma pessoa menos qualificada. Aí paciência. E aquela mais qualificada vai ficar lá como professor e o menos qualificado, como aluno, aliás, e aquele menos qualificado como professor, porque o mais qualificado não quer dar aula. Acontece esse problema também. Eu enfrentei esse problema. Então, é verdade que devemos procurar os melhores, né? Porque estamos ensinando a palavra de Deus. Se existe seriedade no mundo secular, imagina no mundo evangélico. Eu tenho dito que, por vezes, se escolhe uma professora de escola dominical, por exemplo, aquela que grita mais, aquela que sabe controlar o menino, que grita mais com os meninos e por isso eles ficam com medo e se calam, né? E o critério não é esse. O critério é uma pessoa preparada, inclusive preparada teologicamente, porque as crianças estão em formação. Se as informações são distorcidas, são erradas, são impróprias, falta conteúdo, aquelas crianças vão crescer dessa maneira.
né? Então devemos ter professores de crianças, as melhores possíveis, e adulto aí nem se fala, tá certo? Fecho parênteses, vamos seguindo em frente. O termo anjo significa enviado, um mensageiro divino, tá certo? E aí por isso se refere também a profetas, sacerdotes e a pessoas com um destaque espiritual. Está aqui nos saudando o pastor Maurício Brito, né? Deus te abençoe, querido. Parabéns para o senhor que está aqui, que eu estou aqui conseguindo privar da sua companhia, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, algumas características dos anjos, né? Eles têm uma ordem angelical, né? Eles sempre estão enviados com um mandato divino, eles nunca estão vadios, vagabundos. O anjo não tinha que fazer, vou lá na terra dar um passeio. Não é nada disso. Um anjo, ele sempre é enviado da parte de Deus. E eu gosto sempre, quando eu falo nesse assunto de anjo, de chamar a atenção que o anjo não está preocupado se a determinação que Deus deu a ele é importante. Rapaz, Deus mandou agora falar para um rei importante da terra, um presidente importante, uma pessoa de renome. Não. O anjo fica feliz quando Deus, por exemplo, manda que ele guarde a mim, uma pessoa insignificante, né? Puxa, olha aí que privilégio, eu vou guardar da lá de um dos salvos. Isso para o anjo é fenomenal, porque ele não está preocupado se ele vai ter uma relevância, se ele vai ser reconhecido naquela ação, se ele vai puxar a espada em dar distante e guerrear para aparecer, né, como se fosse aí um ator, um artista, né? Não é nada disso. O anjo, ele está feliz em cumprir a vontade de Deus, em vir à terra e fazer a vontade de Deus. Se é Deus que está mandando, então o anjo está feliz. E isso é maravilhoso para nós, tá certo? Anjos também são enviados para interpretar profecias. Está aí em Daniel capítulo 9, versículo 23. Há algumas outras referências, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, né? Ou simplesmente para guardar, como o Salmo 34, versículo 7, que, salvo engano, fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra, e os livra. Ok, gente? Então, há algumas características dos anjos que nós queremos ressaltar aqui. Primeiro, são criaturas de Deus. As primícias da criação, segundo eu entendo, né? Foram criados num tempo remoto. Nós não sabemos quando. A Bíblia não dá conta de quando os anjos foram criados. Tá certo? São criaturas espirituais, portanto não estão limitados no tempo e no espaço. Eles não são onipresentes. Eles podem se deslocar no universo a uma grande velocidade porque o corpo não tem limite. Tá certo? Eu me lembro que quando noticiaram a morte de Ayrton Senna, anos atrás, eu não me lembro exatamente quando, disseram que quando ele se chocou com a parede, né, de pneus que amorteceria uma queda, um acidente, uma pancada, diz que pedaços do seu cérebro saíram pelo nariz. Por quê? Porque ele estava numa velocidade tão alta, né, salvo engano, 300 km por hora, que quando abarroou, a força daquela pancada, com a velocidade diminuindo, tendendo a zero, né, fez com que o seu cérebro quisesse ir adiante. É a mesma sensação que nós temos quando entramos no elevador e apertamos um determinado andar. E o elevador começa a subir e você começa a sentir que o seu corpo quer ficar para trás, que é a gravidade, né? E aí o que acontece? Anjo não tem esse tipo de problema. O anjo se desloca, né, e o corpo não está limitado. Tá certo? Os anjos foram criados em grande multidão, milhares, talvez milhões ou até bilhões, né? Porque o texto, por exemplo, de Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz que milhares de milhares o serviam. Se nós entendermos essa colocação como uma multiplicação, aí o número cresce, né, assustadoramente. Tá certo? Então foram criados uma grande multidão. E não foram criados mais desde então, pelo que dá a entender o texto bíblico. Foram criados uma quantidade estática. Criados e acabou. Tá certo? São assexuados. Mateus capítulo 22, versículo 30, Marcos 12, 25, como está na nossa lição, nem se casam, nem se dão em casamento. Tá certo? Anjos não são eternos. Encaixou aí essa informação?
Anjos não são eternos. Anjos são imortais. Eles têm um ponto de partida. Eles foram criados em um determinado momento. Então, se tem um início, não é eterno. Deus é eterno porque nem tem início, nem meio, nem fim. A gente não sabe com que idade Deus está hoje, por exemplo. Somos incapazes de ter essa informação. Tá certo? Anjos são imortais, assim como o homem, não morrem jamais. Tá certo? Sétimo lugar, anjos são extremamente sábios, mas a sua sabedoria não é onisciente. Ok? Porém, essa sabedoria é intuitiva e imediata. Se o Deus enviar um anjo para falar um americano, ele tem condições de se comunicar em inglês com aquele americano. Se Deus enviar um anjo para conversar comigo, ele tem condições de conversar comigo em português. É a sabedoria, né, imediata. Ele tem aquele conhecimento. Ele não precisa entrar numa escola para fazer idiomas, para poder se comunicar com um crente lá da Hungria, lá da Polônia, lá da Rússia, nada disso. Tá certo? O anjo, ele se apresenta e dialoga, conversa sem problema nenhum. Anjos têm habilidade para conversar com surdos. Anjos têm habilidade para, por exemplo, mergulhar no intelecto humano. Foi um anjo que mergulhou na mente de José e em sonhos disse que ele não fugisse. É uma capacidade cognitiva altamente elevada e desconhecida para nós humanos. Tá certo? Anjos são extremamente poderosos. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, né, o anjo saiu no meio do arraial, acabando com tudo. Né? Anjos são extremamente poderosos. O anjo removeu uma pedra que, segundo calculam alguns estudiosos, de 1 tonelada, com o selo do rei, guardada por um exército treinado. Ele chegou, impôs medo e removeu a pedra e sentou-se sobre ela como se fosse um graveto que ele tivesse tirado de um lugar para o outro e sentado ali em cima. Tá certo? Então, anjos são extremamente poderosos. Tá certo? Esse poder que se diga aqui decorre também do empoderamento da ação divina. Né? Anjos são imortais. Eles não têm fim. Anjo não tem fim. O anjo ele vai ser castigado eternamente. É como o homem, né? Nós nascemos. A nossa alma não morre jamais. O Dosval está aqui com essa dúvida. Né? Os anjos são imortais. Eles nasceram em determinado momento e não morrem jamais. Tá certo? Eles não vão ser destruídos do ponto de vista de deixar de existir. Eles vão ser lançados no lago de fogo eterno, como a Bíblia diz, preparado para o diabo e seus anjos, no caso dos demônios. Tá certo? Anjos possuem livre-arbítrio, em vontade própria, eles têm inteligência, eles têm poder de decisão. Eles podem, por exemplo, pecar. Né? Jó capítulo 4, versículo 18, diz aí que Deus encontra a loucura nos seus anjos. E existem anjos que pecaram e caíram com o diabo. A Bíblia fala da terça parte dos anos. Nós vamos estudar esse assunto na próxima lição, não quero antecipar, só dando aqui uma rápida pincelada. Anjos podem pecar. Tá certo? Foi um anjo, um querubim ungido, que num dado instante da história disse: vou subir ao trono e serei semelhante ao Altíssimo. E nessa intenção ele perdeu a sua posição. E aqueles que o apoiaram também foram destituídos da sua glória e se tornaram demônios. Tá certo? Mas anote aí um dado interessante, que é uma inferência minha. Tá certo? Raciocine aí sobre isso e a gente pode discutir mais adiante. Tem anjos que pecaram depois dessa queda. E aqueles anjos que pecaram antes caíram com o diabo. E os que pecaram depois estão presos. São aqueles lá com aparência de escorpião, etc. Então, que são tão perigosos que estão presos. Serão soltos nos eventos escatológicos lá no Apocalipse. Tá bom? Anote isso aí. A gente não quer avançar nisso aí porque a ideia é falar sobre os anjos. Tá certo? Foram criados numa santidade estacionária. O anjo ele não se aprimora em santidade. É o contrário da gente. A gente vai orando, vai jejuando e vai se tornando crente mais santo. Vai lendo a palavra, vai buscando a presença de Deus e a gente chega num ponto que se torna tão santo que as coisas desse mundo perdem valor. Né? Não sei se alguém aqui já experimentou situações dessa natureza em que
Você estava, por exemplo, num culto e o culto estava tão fervoroso, cheio da presença de Deus, que se Jesus voltasse naquele instante você não fazia questão de nada, você não estava nem pensando na comida que deixou em casa, vai comer mais tarde, na família, nos filhos, em quem vai beijar, em quem vai abraçar, você estava pensando em Deus ali, você estava transportado, né? Então a sua santidade, ela aumenta. O anjo, ele tem uma santidade estacionária, ele pode cair, pode, mas ele não pode melhorar em santidade, ele não pode ser mais santo, né? Ele pode ser mais sábio. Um versículo que diz que Deus mostra sabedoria aos anjos, né? Ou seja, Deus mostra coisas novas, coisas que ele cria, coisas que ele realiza no universo e que os anjos, como diz aí um dos versículos, atentam. Os anjos desejam atentar para a salvação de um crente. Ele fica, né, maravilhado como Deus pôde abrir mão do judeu, ignorar o gentio e reunir ambos no salvo. Isso para o anjo é uma coisa fantástica. Eu digo sempre que anjo não está nem aí para quem encontra o amor da sua vida. O cidadão encontra a mulher amada ou a mulher encontra o príncipe encantado, né? E se regozija naquilo, o amor aperta o coração, é aquela coisa linda, maravilhosa. O anjo não está nem aí para esse fenômeno, né? Você reencontra uma pessoa que veio de São Paulo, está lá há 10 anos, aí de repente vem aqui, rapaz, quanta coisa, a gente já vivenciou junto, e dada a nossa amizade, onde a gente passeou, lugares que foi, comidas que nós comemos, etc. e tal. E isso é maravilhoso, né? Rejuvenescedor muitas vezes. Você passa horas ali conversando com seu amigo, sua amiga. Mas o anjo não está nem aí. Agora, quando um pecador se arrepende, se eu quero aceitar Cristo como Salvador, a Bíblia diz que os anjos fazem festa, né? Então, impacta diretamente eles a ação de Deus no mundo, transformando vidas e sarando pessoas, ok? Então, em resumo, estão aí algumas características dos anjos. Há outras, nós dissemos no início que não vamos esgotar o assunto. Se você começar pesquisando, lendo, analisando, você vai encontrar muita coisa aí que nós nem de relance citamos. Ok, gente? Inclusive, algumas coisas que estamos falando não estão no texto que escrevemos. Porque nós vamos falando, vamos lembrando e vamos citando dentro do contexto daquilo que estamos falando. Como o comentarista falou, né, somente 2 anjos são mencionados pelo nome na Bíblia, Miguel e Gabriel. Tá certo? Esses são os nomes em português. Em hebraico, nós escrevemos aí, né, tem o Micael, né, o nome, essa pronúncia bem aspirada, porque a letra é aspirada dessa maneira. Então, Micael, ok? Esse mesmo anjo, em grego, também ele é mencionado, e é Micael também, né? A pronúncia é muito parecida, ok, gente? Já no caso de Gabriel, aí o negócio complica, porque o original hebraico é Gavriel, ok? E o original grego é Gabriel, ok, gente? Então, anota aí, repassa para o teu aluno, é bom socializar esses conhecimentos que são, de repente, acessórios, mas podem enriquecer e atrair a atenção do aluno para o aprendizado das línguas, quem sabe, né? Não há nenhum problema nisso. Eu conheço inúmeras pessoas que, por ver outros pronunciando palavras em inglês, por exemplo, se aprimoraram no idioma. Por verem pessoas pronunciarem palavras em grego ou em hebraico, se aprofundarem em grego e em hebraico. Então isso é maravilhoso, tá certo? Conhecimento nunca é demais. Nós colocamos algumas informações interessantes que não estão na lição. E eu julgo importante o professor trazer para a análise do aluno, né, que é, por exemplo, como o judaísmo vê os anjos. É fenomenal, gente. Porque, assim, é bem diferente da visão que nós temos, né, do judaísmo. Nós sabemos que tem o judaísmo lá do Velho Testamento e tem o judaísmo que se desenvolveu ao longo do tempo. Esse judaísmo que se desenvolveu ao longo do tempo, a partir do final do Antigo Testamento, é um judaísmo predominantemente místico, tá certo? Com muitas
doutrinas falsas, erradas, e etc. e tal. É preciso ter muito cuidado com esse judaísmo, tá certo? Para filtrar essas informações. Se vocês estão olhando aqui numa das prateleiras da minha pequena estante aqui, né, poucos volumes ainda, né, nós estamos trabalhando e sempre adquirindo novo volume, ainda que estamos dando prioridade no momento a livros digitais. Vocês vão encontrar aqui, vocês vão olhar aqui e talvez alguém reconheça a Enciclopédia Judaica. A Enciclopédia Judaica, ela tem muita informação, inclusive muitas informações sobre anjos e sobre essa cosmogonia judaica, né? A maneira, a cosmovisão, como o judaísmo enxergava muitos aspectos da vida, e um deles fala a respeito dos anjos. Nós também colocamos aí um link, né, do blog Coisas Judaicas. E colocamos também algumas outras informações que vocês podem pesquisar na internet, né? E tem o Shabbat.org, que é um site judaico que tem muita informação sobre esse assunto. Basta você colocar aí no Google anjos no judaísmo, você vai ter muita coisa, tá certo? Eu coletei algumas informações dessa minha enciclopédia, cotejei com essas outras informações que nós encontramos e concatenamos aqui nesse artigo. Isso não impede que você faça a sua própria pesquisa, tá certo? Como o judaísmo enxerga os anjos? Primeiro, como intermediário entre Deus e os homens. Só que existe um tribunal onde boas ações, né, são anjos bons e más ações são anjos maus, tá certo? Então aí já começa a ser um pouco diferente daquilo que a gente concebe a respeito dos anjos. Eles dizem, ou isso aí é um conceito Maimonides, ou Maimônides, como queira, né, que existem 10 níveis hierárquicos entre os anjos. É um conceito, inclusive, muito utilizado na Cabala. A Cabala nomina todos esses anjos das suas várias hierarquias, tá certo? E é interessante para fins de conhecimento. Não tem nenhuma base bíblica, tá certo? Como eu disse, é muita mística, muito mais mística do que bíblico, tá certo? Mas é interessante você conhecer. Quer ver uma coisa interessante? Nós colocamos aqui aquela ideia de um anjo bom do teu lado direito e um anjo mau do lado esquerdo. Um aconselha para o bem e outro aconselha para o mal. É judaica, né? Essa ideia ela é judaica. E pouca gente sabe disso, né? Se tem outras fontes anteriores ao judaísmo, eu desconheço. Se vocês tiverem aí alguma referência, pode colocar para nós podermos dialogar. É um diálogo, estamos aprendendo juntos, tá certo? Então essa ideia aí, ela é judaica. Uma outra ideia a respeito dos anjos, que nós vamos dar apenas uma pincelada aqui nesse momento, porque vai ser um assunto estudado na próxima lição, diz respeito a Satanás. Para o judaísmo, Satanás não é um anjo caído, não é o querubim ungido que quis chegar no trono de Deus e caiu, etc. Não é nada disso. Para o judaísmo, Satanás é um acusador. Mas esse acusador não é acusador porque ele é mau. Ele é acusador por determinação de Deus. E à medida que ele nos acusa, né, ele deve ser até exaltado e louvado e bendito, porque ele está nos acusando e está nos provando. E à medida que nós somos aprovados, né, nós nos tornamos pessoas melhores e etc. e tal. Então veja como a coisa, né, caminha por um veio, uma linha totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Tá certo? O Adriano André aqui está nos saudando com a paz do Senhor. Pai do Senhor querido, Deus continue te abençoando. Obrigado pela sua atenção, assim como agradecemos aos demais. Está passando aqui muita gente, né, que está aqui conosco, vão e voltam, e entram, né? As redes sociais têm esse problema, né? A distração é muito grande. E nós estamos falando sobre a lição do próximo domingo, né, que fala da natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual, para você que está chegando aí agora, ok? Então, como eu diria, o diabo ele é um promotor, ele apenas nos acusa diante do tribunal de Deus. E isso é uma distorção de alguns textos, por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 6, né, quando fala que vieram os filhos de Deus e entre eles Satanás. Observe que o texto faz uma distinção muito clara, e aquele lugar não é o céu, obviamente, porque no céu não entra pecado nem pecador. Entra pecador redimido, mas pecador em pecado não. Tá certo? E tem um outro diálogo que está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1, que é bem interessante. Eu sugiro que você leia, né, inclusive todo o contexto desse
versículo para poder entender o que está ali. Não é como se o sumo sacerdote se apresentasse diante de Deus e ele estivesse com roupas sujas, porque o diabo estava acusando ele. E Deus o perdoa e diz que se dê novas roupas a ele, limpas, né, para que ele possa seguir em frente. Então é uma coisa interessante que está aí no texto, e é uma interpretação distorcida. O judaísmo distorce a interpretação desses textos que falamos sobre os anjos, tá certo? Eles raciocinam mais. Eles dizem que se o anjo acusa, é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa. Então o anjo não é mau. Um anjo é enviado por Deus. Porém, eles dizem que realmente existem demônios. São criaturas criadas no sexto dia, nos minutos finais, e que ficaram incompletas. Interpretação deles. Tá certo? Então nós trazemos essas informações para que vocês possam ler, pesquisar. Nós não vamos nos alongar muito, mas foi interessante, eu achei interessante trazer essa visão judaica, até porque tem conceitos que nós adotamos hoje e que são conceitos oriundos dessa visão judaica. A rigor, não estão certos nem errados, nós estamos apenas falando das origens, a questão desse anjo bom do lado direito e anjo mau do lado esquerdo. Ezequiel nos saúda com a paz do Senhor. Amém, querido. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. É um prazer tê-lo aqui conosco. Então, um outro conceito ainda do judaísmo, só para fechar isso aqui, é que eles dizem que as orações e as boas ações são levadas adiante de Deus pelos anjos que foram criados no quinto dia. E os anjos que descem do céu trazendo respostas às nossas orações e ações de Deus no mundo dos homens através deles, são os anjos criados no segundo dia. Coisas do judaísmo. Tá certo? Como é então a visão dos anjos no catolicismo? Essa é a visão, do judaísmo. E como é a visão dos anjos no catolicismo? O catolicismo, ele afirma que os anjos foram criados no primeiro dia. São divididos em 3 hierarquias e cada uma delas em 3 coros. A primeira hierarquia é dos que contemplam a Deus, serafins, querubins e tronos. A segunda ocupa-se do governo do mundo, dominações, virtudes e potestades. A terceira é encarregada de executar as ordens divinas, principados, arcanjos e anjos. Se meu telefone tocar aqui é porque a gente está online, ao vivo e a cores, né? Paciência. Tá certo? Essa angelologia está ancorada nos escritos de Tomás de Aquino. Tá certo? Em seu livro Suma Teológica, ele, escrito entre 1265 e 1273, ele criou essa hierarquia. Tá certo? Além de classificá-los em 3 esferas do teólogo, Tomás de Aquino também determinou as características e funções de cada um dos coros. Tá certo? Então, estão aí os coros e nós organizamos aí para que vocês possam imprimir e levar para os seus alunos discutir. Tá certo? A Igreja Católica também crê que os anjos intercedem por nós e que devem ser venerados. Esta é a visão católica dos anjos. Tá certo? Obviamente, gente, essas visões nem sempre são uniformes. Você pode encontrar um padre católico que não aconselha a veneração dos anjos. Pode acontecer. Como pode encontrar um judeu que não creia em Satanás como um mero promotor. Ele é o diabo caído. Pode acontecer isso. Tá certo? Mas de forma generalizada, essa é a visão do judaísmo que apresentamos anteriormente e agora estamos finalizando com a visão do catolicismo. No espiritismo, não existem anjos. Anjos são espíritos evoluídos, tá certo? Que chegaram ao nível mais elevado de perfeição capaz ao espírito humano, tá certo? Então, feitas essas colocações, os irmãos cotejem com aquilo que falamos, características dos anjos, essa rápida introdução e tragam para o seu aluno ter uma visão mais ampla. Eu julguei interessante trazer aqui para vocês. O que os anjos fazem? É o segundo tópico da nossa lição. Notem que nós nos destacamos um pouquinho dos pontos. Seguimos a ordem dos pontos, mas destacamos um pouquinho porque você já tem a lição. Não adianta a gente estar aqui ponto a ponto, tópico a tópico, subtópico e tal, porque vocês têm a lição, tá certo? Então, as escrituras dizem que as atividades angelicais são as mais diferentes possível. Nós podemos olhar lá para cima, o trono de Deus,
e podemos olhar para a terra, o lugar mais baixo, tá certo? E em todos esses níveis nós vamos ter ações de anjos, não é? Quem sabe até nesse exato momento, fazendo alguma coisa na terra, tá certo? Ou diante de Deus, tá certo? Na Bíblia, anjos, por exemplo, trazem mensagens a esse mundo. Lemos aqui no texto bíblico da nossa lição, um anjo se apresentou, né, ao Zacarias, para anunciar o nascimento de João Batista, se apresentou a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. O anjo foi a José para impedi-lo de deixar sua esposa. Um anjo avisou que eles deveriam sair, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, então deveriam sair para o Egito. Então há inúmeras atuações dos anjos, tá certo? O Cícero Ramos está lamentando aqui não ter pego desde o início, mas vai ficar gravado aí se Deus quiser. Ok? Então vai lá. Anjos na Bíblia trazem mensagem ao mundo dos homens. Anjos destroem cidades ímpias, são ações angelicais. Socorrem pessoas em perigo, tá certo? Guardam pessoas em seus caminhos e as guiam, tá certo? Defendem o povo de Deus, louvam e bendizem a Deus, trazem interpretações de eventos e textos. Olha lá, isso aqui é interessante, tá certo? O anjo veio para fazer Daniel entender o sentido da profecia. Ele não pode ultrapassar o que está escrito, mas se Deus disser, olha, vá lá e mostre ao meu servo o significado que está lá no texto, o anjo vem e esclarece. Hoje nós temos o Espírito Santo com essa ação de forma mais direta, né? de forma mais próxima de nós. É por isso que a atividade angelical nesse mundo tem sido um pouco restrita, né? Mas no Velho Testamento os anjos vinham, como temos aqui referência de Zacarias capítulo 4, versículo 4 em diante, também esse mesmo contexto, tá certo? Anjos interferem em decisões. José havia decidido deixar sua esposa. O anjo foi lá e disse, não faça isso, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Então fica tranquilo, José, porque não vai haver problema nenhum para você se justificar dentro da sociedade onde você reside. Anjos levavam os mortos justos para o seio de Abraão. Está aí Lucas capítulo 16, versículo 22. Tá certo? Detalhe, o seio de Abraão não existe mais. Temos agora o paraíso. Anjos levam gente para o paraíso? Não posso afirmar, a Bíblia se cala e eu não tenho como dizer que acontece isso. O que temos no texto é que Jesus disse para o ladrão na cruz o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Acabou, o texto não fala mais nada. Eu não posso inferir ou deduzir ou afirmar que o anjo leva hoje a alma dos justos para o paraíso. Ok? Se vocês tiverem uma referência que apoie essa ideia, pode deixar aí nos comentários e a gente dialoga. Está aqui a irmã Fátima Nobre, amém, minha querida? Deus continue te abençoando ricamente. E anjos executam os juízos de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 6, capítulo 15, versículo 1, anjos irão derramar taças sobre a terra, executando juízos, anjos tocarão trombetas, executando juízos, e vai por aí afora. Então eu listei aqui pelo menos 10 ações de anjos. Existem outras? Existem. Nós não temos nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Tá certo? O assunto é vasto, e quanto mais conteúdo você puder trazer para o seu aluno, traga, meu irmão, vai ser bênção. Tá certo? Temos um outro tópico aqui da nossa lição, anjos no ministério de Jesus. Os anjos foram parte ativa do ministério de Jesus. Nós tivemos o cuidado de relacionar todas as atuações dos anjos no ministério de Jesus ao longo dos evangelhos. Então nós temos aqui o anjo Gabriel anunciando o nascimento precursor de Jesus, João Batista, lá em Lucas capítulo 1, versículo 11. Tá certo? Bom lembrar que Isabel era estéril, e tanto ela quanto seu marido já eram idosos. Então temos aí milagres cumulados. Não apenas era Isabel estéril, quanto eles já eram idosos. Então mesmo nessa idade, né, Isabel engravidou de João Batista. O mesmo Gabriel, ele visitou Maria e anunciou o nascimento virginal de Jesus em seu ventre. Tá certo? Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, que foi o versículo que lemos. Então, Gabriel, ele é um anjo especialista aí nesse
contexto, tá certo? E ainda anunciou o nome. Está lá, Lucas capítulo 2, versículo 21, o nome de Jesus foi dado pelo anjo, né? Em terceiro lugar, um anjo convenceu José a não fugir, ao saber que Maria, com quem estava despojada, estava grávida. E aí um grande expositor, né, citou aqui um detalhe interessante: anjos precisam ser muito sutis, senão José acorda, pega a mala que já está pronta e parte. Mas ele foi tão sutil que convenceu José, e José acordou e disse: vou desistir da fuga. Ok? Anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Messias. Um anjo anunciou e vieram em seguida uma multidão de maviosos anjos para cantar a paz na terra aos homens de boa vontade. Um anjo orientou a família de Jesus a fugir para o Egito e assim livrou o recém-nascido das mãos de Herodes. Um anjo indicou que já era tempo de voltar, né? Provavelmente o mesmo anjo, o texto não fica muito claro, tá certo? Um grupo de anjos serviu a Jesus após a tentação, onde certamente ele estava faminto e exausto, e a Bíblia diz que foi servido por anjos, tá certo? Um anjo consolou Jesus em agonia no Getsemane, né? Ou Getsemane, como queiram. Um anjo removeu a pedra do sepulcro. Esse mesmo anjo recepcionou as mulheres em aflição. 2 anjos estiveram no sepulcro após a ressurreição de Jesus. 2 anjos, né, perguntaram aos discípulos, falaram para os discípulos, melhor dizendo, não foi uma pergunta, né? Varões galileus, por que estás olhando? Aí sim uma pergunta, mas em seguida, seria esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele há de vir, assim como vistes e está lá, né, no ilícito livro de Atos, capítulo 1, versículo 10. Ao longo do livro de Atos, várias, né, ações de anjos em prol da igreja primitiva. Então nós temos aqui 13 ações de anjos durante o ministério de Jesus. Se vocês encontrarem mais alguma, por favor, me alertem para que eu possa consertar. Tá certo? E assim nós chegamos ao final desse caminho todo para mostrar como os anjos estiveram tão presentes. Tá certo? O terceiro ponto da nossa lição vai falar de uma dificuldade muito grande que já foi colocada por inúmeros teólogos, inclusive o comentarista fala sobre isso. Ele próprio reconhece que toda tentativa de hierarquizar os anjos resultou infrutífera, porque a lógica vai subverter. Eu vou mostrar por quê. Tanto pelo desconhecimento, nós não sabemos, a Bíblia não diz claramente, olha, aqui nós temos serafins, querubins, arcanjos e anjos. A Bíblia não fala sobre isso. Infelizmente, a Bíblia não fala sobre isso. Um outro problema é as dificuldades que os próprios textos oferecem. Por exemplo, nós costumamos classificar, eu coloquei aqui uma piramidezinha, serafim, querubim, arcanjo e anjo, como eu falei há poucos segundos. Tem até um hino que diz: maior que o animal, temos o homem, maior que o homem, temos o anjo, e vai. Maior que o anjo, arcanjo e querubim. Obviamente, o autor desse hino ele quis rimar, mas a ideia é essa. Existe essa hierarquia: anjo, arcanjo, querubim e serafim. Mas olha só, tem algumas dificuldades. Um querubim, por essa lógica, é mais poderoso que um arcanjo ou não? Seria. E por que foi enviado um arcanjo para guerrear contra o diabo quando disputava a respeito do corpo de Moisés em Judas capítulo 1, versículo 9? Se temos um querubim caído, ainda que caído, mas com os seus poderes, o correto, segundo essa lógica nossa, seria enviar outro querubim ou até um serafim para poder... Agora, pasmem ainda os senhores e senhoras, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Desceu um anjo do céu com muito poder, com uma cadeia na mão, e prendeu o diabo. Um anjo. Então nós entendemos que não é a hierarquia, é o poder que Deus dá, é o comando, é o empoderamento divino. Vá e pronto, esse aqui é quem vai em meu nome. Não importa se ele é anjo, se ele é arcanjo, se ele é querubim, se ele é serafim, é ele que vai e vai sob minhas ordens. E se ele vai sob minhas ordens, ele tem todo poder
para executar aquela ordem que foi determinada. Tá certo? De maneira que não há uma explicação satisfatória. Para complicar aqui, para adicionar mais, engrossar mais esse caldo, nós temos um outro problema, é que existem várias ordens espirituais. Os próprios, o Tomás de Aquino, os judeus também, que falam muito sobre isso, e até alguns outros teólogos evangélicos, eles falam que os anjos estão inseridos nas potestades, nas dominações, nos principados, tá certo? Então, quando a gente começa a falar sobre tronos, potestades, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, inclui aí os anciãos, os seres viventes, pronto, aí as ordens espirituais se ampliam. E quando as ordens espirituais se ampliam, nós não temos como hierarquizar essas ordens. Infelizmente, não temos como hierarquizar. Tá certo? Só nos resta nos render ao texto. E o texto, ele é econômico. E como ele é econômico, a gente tem que se restringir ao que está escrito. E não sair por aí deduzindo o que não está na palavra. Tá certo? Nós nos abstivemos intencionalmente de comentar o último ponto. Ele já resta elucidado. Jesus não é Miguel. Miguel é um dos primeiros príncipes. Jesus não é um dos primeiros príncipes. Ele é reverenciado por todos os príncipes. Então não há, assim, na nosso entendimento, necessidade de maiores comentários. Por outro lado, nós temos aqui muitas heresias que se criaram a respeito dos anjos. Ainda nos primeiros anos, nos primeiros séculos, nós já tínhamos o culto aos anjos mencionado, se não me engano, lá em Colossenses. O que era isso? Era que os anjos deveriam ser adorados. Recentemente nós tivemos um cidadão oriundo da Assembleia de Deus que fundou um ministério lá nos Estados Unidos e que deixava em seu púlpito lugar para os anjos sentarem. Nós temos aqui um lugar reservado, ninguém senta nesse lugar, porque é reservado para o anjo. Aí se inventa anjos no meio da igreja. Eu já vi gente saudando anjos, eu já vi gente abraçando anjos, já ouvi falar de pessoas abraçando anjos, e vai por aí afora. Então são muitas heresias, tá certo? Muitas heresias, muitas coisas que os textos bíblicos não falam. Por exemplo, nós temos aqui, eu citei, todos os anjos alados, ou seja, todos os anjos com asas. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que os querubins têm asas, figurados lá naqueles querubins que guardavam o propiciatório, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 20, e que os serafins tinham 6 asas. Isaías capítulo 6, versículo 2. Mas não fala que os arcanjos, por exemplo, têm asas, que os anjos têm asas. De maneira que a gente fica nessa incógnita. Aí nós partimos para a dedução. Se o texto não diz que o arcanjo tem asa, que o anjo tem asa, quem somos nós para dizer? Se os irmãos tiverem alguma referência que apoie essa ideia, por favor, coloque, tá certo? O que dizer, por exemplo, de anjos cupidos, que ficam soltando setinhas de amor, tornando uma pessoa favorável a amar a outra. Anjos gorduchos, passeando em nuvens. Tudo é ilação, criação da mente de alguém e que não encontra nenhum respaldo bíblico, tá certo? Até mesmo a questão de harpas, anjos com harpas, é questionável diante da Bíblia, porque as referências que falam em harpas não se referem aos anjos, se referem aos seres viventes, e vai por aí fora. Então, paciência, se refere aos 144 mil com harpas para louvar ao Cordeiro. A Bíblia não relaciona as harpas diretamente aos anjos. Pode ter anjo com harpa no céu? Pode, irmão. Não há nenhum impedimento. Só que eu não posso afirmar isso como se houvesse base bíblica, porque não há. Tá certo? Então, Deus abençoe. Siga aí com o aprendizado. Aproveite aquilo que nós falamos e adiciona mais algum conteúdo, tá certo? E vamos seguindo em frente. A meta é o aprendizado. Domingo, a Escola Bíblica estará de braços abertos para receber você, tá certo? Não fique em casa, leve sua família. Só falta se você não puder ir, se houver um motivo justificado de força maior. A não ser isso, compareça à Escola Bíblica Dominical. E se o teu professor não tem conteúdo, não desmereça esse servo de Deus, essa serva de Deus.
tá certo? Vá com muito tato, com muito cuidado, faça as suas colocações, leve as suas perguntas. Professores gostam de perguntas. Se o teu professor não tiver a resposta, não o desmereça, tá certo? O professor não tem a obrigação de ter a resposta para todas as perguntas. Eu não tenho a obrigação de ter a resposta para todas as perguntas. A minha obrigação é pesquisar. Havendo uma dúvida, né, poder pesquisar. Agora, eu ter a resposta para todas as perguntas, eu não tenho. Felizmente, e ainda bem, porque eu sou gente. Sou um homem, né, um ser humano. Tá certo, gente? Então, Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção. Vai ficar aí o vídeo, tá certo? Nós vamos fazer o download do vídeo e colocar lá no blog. Compartilhe o conteúdo do blog, me ajude nesse particular. Você acessa, tem lá um botãozinho para você compartilhar nas suas redes sociais, seja Twitter, seja Facebook. E se você estiver acessando de um celular, você pode compartilhar pelo WhatsApp, tá certo? Então, me ajude nesse particular. Vamos juntos compartilhar conhecimento, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado aí ao Marcelo Marinheiro, que tem chegado aqui agora, né, nos felicitando pelo comentário. Paz do Senhor, querido. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção.